E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog. É claro, me segurando pra não fazer o dedinho aqui, ó. Olha só, hoje vim aqui pra um Se Arrume Comigo. Tô inclusive de pijama ainda, porque eu acordei, tomei meu café e tal, vou ter que sair. Eu não queria deixar de gravar pra vocês. E também eu vi uns stories de uma menina que eu sigo, que eu gosto muito dela, e que me abriu a cabeça pra uma parada, e eu queria muito usar esse espaço que eu tenho aqui pra conversar com vocês sobre esse assunto. Então resolvi ligar a câmera, me arrumar para o meu compromisso e também conversar com vocês daquele jeitinho que vocês bem gostam, e eu também, que aqui vocês são meus amigos, e é isso. Sem mais delongas... Ai, coceira no olho. Sem mais delongas, vocês querem saber o que vai acontecer aqui? Vem comigo. Peguei você agora, menino. Achei. Gente, vou passar primeiro, antes de tudo, meu Nivea Creme, mas como sempre, não vou ficar falando aqui todos os produtos que eu tô usando, porque senão fica muito longo esse vídeo. Vocês já sabem que eu tagarelo pra cacete. Os arrumes Se Arrume Comigo são um pouco longos, a gente pode botar, né? Ai, dentro do olho não precisamos, né, linda? E vamos começar. Gente, o stories que eu vi foi da Lara. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Ela fala muito sobre aceitação do corpo, relacionamento abusivo, porque ela viveu enfim, eu acho que são assuntos de utilidade pública, sabe? Todo mundo tem que ouvir um pouco sobre isso. E concordando ou não, é legal a gente ouvir pontos de vista de outras pessoas. Discordar é normal, mas a gente não pode também invalidar a vivência do outro. Ela tava falando hoje nos stories dela sobre relacionamento abusivo e sobre casamento. Porque, assim, eu achei muito importante, eu achei uma pauta muito legal falar sobre isso. Ela tava falando sobre as pessoas acharem que relacionamento obrigatoriamente é uma coisa pra sempre. E eu achei muito importante falar sobre isso, porque é um assunto que engloba muita coisa. Vou deixar isso aqui secando e vou começar a introduzir esse assunto. Porque, por exemplo, a gente, por essa mania de achar que relacionamento é uma coisa pra sempre, se obriga a muitas coisas que a gente não deveria. A gente se obriga a aceitar atitudes que a gente não deveria. Não acho que é problema você lutar pelo seu relacionamento e você correr atrás, enfim, de melhorar o seu relacionamento, mas isso não pode custar a sua saúde, seja física, seja mental, sabe? É bizarro, porque é uma coisa que eu penso muito. A gente tem essa mania... Opa, tudo bom, querida? A gente tem essa mania de achar que a gente é diferente, que é especial. Não que a gente não seja, mas tipo assim, de achar que porque é com a gente, aquela pessoa X vai mudar. Clássico. Aí o cara é mó galinha, mas eu vou fazer ele mudar. Comigo vai ser diferente, porque ele vai me amar de verdade. E assim, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já, de achar que ia mudar a pessoa. Cara, não funciona assim, sabe? Porque as pessoas só mudam por elas mesmas. Elas só mudam se elas quiserem, se elas tiverem força de vontade pra isso. Óbvio que a gente pode ajudar, pode dar uma palavra amiga, pode, enfim, tentar dar um empurrãozinho, mas se a pessoa não quiser, ela não vai mudar, sabe? Não é nossa ação milagrosa que vai fazer a pessoa ser diferente daquilo. Por exemplo, no meu caso, eu me forçava a coisas, a sair com o cara e, enfim, não sair de transar nem nada do tipo, não, mas sair mesmo, sabe? De encontrar ou ir, ou estar no mesmo lugar que ele. Porque, se ele me vê, ele vai entender. E, cara, não, sabe? E a parada maior é que a gente não tem que se submeter a fazer esse tipo de coisa. Se você não quer também, sei lá, pegar alguém na frente do cara porque você quer fazer ele sofrer e tudo bem, sabe? Eu acho que ninguém é obrigado a nada, sabe? De verdade, sem a brincadeira né, que a gente fica só falando isso. Gente, ó, peguei o iluminador da Dalla e a minha base da Alice Academy, eu vou misturar os dois e vou passar na minha carroça. Só um pouquinho, tá, meninas? A gente se obriga a coisas achando que a gente vai mudar aquela pessoa, como se a gente fosse o estopim pra mudança de alguém. Sendo que o estopim pra mudança de qualquer pessoa é sempre ela mesma, sabe? É tipo, quando ela percebe que, sei lá, aquilo não tá levando a lugar nenhum, que, tipo, no caso de um relacionamento abusivo, que graças a Deus, assim, eu nunca vivi. Conheço pessoas que viveram e tudo mais, e assim, muitas pessoas têm essa mania de falar que, assim, tem uma mulher no relacionamento abusivo e fala assim, mas por que ela não sai? Mano, não é tão fácil, sabe? Primeiro a gente tem que ver, obviamente, tudo que envolve esse relacionamento. Família, tem filho, não tem? Que essas coisas, cara, mudam muito. E também, a gente tem que tentar pensar um pouquinho com a cabeça daquela pessoa, porque ela tá sofrendo muito terror psicológico. Muitas vezes ela acha que se ela não ficar com aquela pessoa, ela nunca vai ter alguém legal na vida dela.
dela, porque ela acredita que aquela pessoa é a solução pros problemas inteiros de toda uma vida, sabe? As pessoas têm muitos problemas internos e que a gente acha que pode resolver, mas a gente não é profissional, sabe? É por isso que eu gosto de dar conselho aqui pra vocês, mas eu acho que o melhor conselho que eu posso dar, além de qualquer outro, assim, como amiga, é procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Você ir pra médicos, assim, não quer dizer que você é louco, que você tem algum problema mental muito sério, porque, gente, procurar ajuda não é demérito nenhum. É muito bom e mostra que você é uma pessoa muito forte de estar procurando uma ajuda pra sair de uma situação que é prejudicial pra sua saúde. Eu acho que as pessoas têm uma visão muito errada da psicologia, psiquiatria e tudo mais, que acha que é tipo, só vai quem é doido. E não funciona assim, né, gente? Se só fosse quem é doido, eu só conheço doido. Deixa eu fazer aqui o contorno. Eu sou uma pessoa que eu me concentro pra fazer um contorno, menina, principalmente no nariz. Enfim, é aqui que eu tava falando. Então, assim, eu acho que a gente julga muito, sabe? As pessoas sem saber o que elas realmente passam. Mas falando na questão de casal e todas essas coisas, eu queria falar pra vocês, além de vocês não serem obrigados a mudar ninguém, a ser a solução da vida de ninguém, porque às vezes a gente é muito criado assim também, nessa também utopia de você só vai ser feliz se você tiver um relacionamento, se você tiver a família tradicional perfeita. E tipo, claro que não. Porra, eu conheço um monte de família aí fora do padrão, né, padrão, que é muito, muito feliz e muitas vezes muito mais feliz do que uma família padrãozinho comum, que todo mundo acha que, tipo, margarina, sabe? Comercial da margarina. Se o padrão levasse a felicidade de todo mundo, né, a cavalo, não tinha um monte de gente aí com corpo padrão sofrendo também, com uma vida padrão sofrendo também. As pessoas acham que, tipo assim, conquistar um padrão, seja de beleza, seja aquela coisa, tipo, a minha família é perfeita e tal, vai levar embora todos os problemas. Só que o problema tá aqui dentro, sabe? É um pouco mais profundo do que essa estética, do que essa aparência. Como é lindo. Padrão, até porque, gente, a aparência, e eu não tô falando aparência só física, não. É pessoal. Eu tô falando aparência, tipo, coisas... Ui, meu pincel. Tô falando aparência, tipo, o que a gente aparenta pros outros, sabe? Tipo, isso não resolve problema nenhum. Só vai fazer os outros pensarem certas coisas de vocês, tipo, ai, olha, que é perfeita, olha que não sei o quê. E no fim das contas, não tá perfeito pra você. E tudo que você mais precisa é de ajuda. Só que todo mundo acha que sua vida é perfeita. Eu acho que é normal a gente mostrar nossas fraquezas e não é demérito nenhum a gente mostrar que a gente tem problemas também, que as pessoas têm problemas. E caralho, temos mesmo, sabe? Enfim, gente, olha só. Sabe o que é foda? É que às vezes a gente tá nessa coisa de manter as aparências e de ter que mostrar pra todo mundo que a gente tem um relacionamento perfeito. Ui, dentro da olhota, não, né, menina? O que deixa a gente infeliz e a gente fica aturando certas coisas que não podemos, sabe? Por exemplo, você atura fazer sexo, tipo, dar beijo em alguém que você não gosta. Não é que você não gosta, tipo, odeia aquela pessoa. Claro que depende da situação. Mas assim, você não quer mais ter uma relação com aquela pessoa. Você não aceita mais uma relação com aquela pessoa. Queria falar pra vocês que a partir do momento que você não quer ter nada com aquela pessoa e você faz, é um abuso. Abre o olho, sabe? Você não é obrigado a fazer nada que você não queira pra poder agradar. A pessoa que você mais tem que amar e mais tem que agradar é você mesmo. Então, assim, cuidado, sabe? Não vai achar que você tem que mudar a pessoa e que você vai fazer aquela pessoa ser a melhor pessoa do mundo. E por mais que você tenha, de repente, na sua cabeça uma crença de que casamento é pra sempre e tal, porque eu acho que a gente cresce muito com isso culturalmente, sabe? De que a gente tem que aturar várias coisas. Que, ele traiu, mas ele não vai mais fazer isso. Não, ele é uma boa pessoa. Assim, e tudo bem, até pode ser que a pessoa tenha feito uma vez e você resolveu perdoar e tal. Mas assim, você não é obrigado a aceitar isso pra sempre, pro resto da sua vida. Você não é obrigado vendo a pessoa fazer um monte de coisa porque você acha que você tem que aceitar, porque você acha que você tem que viver em um relacionamento, porque o relacionamento é que vai trazer felicidade. Gente, ó, blushzinha. É muito errado essa coisa que ensinam pras mulheres de que elas têm que aceitar o relacionamento independente de como ele esteja, porque relacionamento é salvação. Não é, né, gente? Se fosse, puta que pariu, não tinha um monte de gente morrendo aí em relacionamento, não tinha um monte de coisa acontecendo, sabe? E não tinha um monte de gente sofrendo porque, ai, olha que lindo, tem um relacionamento, sabe? Eu acho que a gente tem que entender, acho que principalmente nós mulheres, porque os homens são muito mais egocêntricos, eu acho, nesse sentido. A gente tem que entender que a nossa felicidade tá na gente, que a gente se basta, sabe? É claro que é bom estar com outras pessoas, ter um relacionamento
relacionamento é legal, a gente ama porque é legal, sabe? É bom, eu tenho um relacionamento e eu amo ter um relacionamento. Mas eu acho que antes de tudo a gente tem que se amar, a gente tem que se respeitar, respeitar o nosso tempo. A gente não tem que aceitar fazer coisas que a gente não quer só pelo outro. E aí o cara insiste em transar e você não tá afim. Mas aí você faz do mesmo jeito só pra agradar, sabe? Porque, o que ele vai pensar de mim? Ele vai pensar que você não queria fazer sexo. E se ele insistir demais a ponto de obrigar você a fazer, é abuso. Porque se não tem consentimento, é abuso. Por mais que você aceite, tipo assim, você, tá, eu quero, mas o seu corpo não queria, sabe? Você não tava bem com aquela situação, não deixa de ser um abuso. Então, assim, você não tem que aceitar nenhum tipo de relacionamento que você não queira. Bom, tô selando aqui as partes de sempre do meu rosto, as partes que tem ruguinha, porque, né, necessito. Mas vamos voltar aqui pro papo. Se preserva, sabe? Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar pra vocês sobre esse assunto. E assim, eu acho que qualquer pessoa tem que aprender a se colocar em primeiro lugar. A maioria das mulheres que eu conheço, eu posso botar o exemplo aqui, por exemplo, da minha avó, ela coloca todo mundo na frente dela. E tudo ela sente como se ela tivesse que justificar o porquê que ela tá fazendo. Ou então falar, não, mas não fui eu, sabe? Esse tipo de coisa. E eu tenho certeza que isso vem de um histórico, de um relacionamento extremamente abusivo que ela tinha com meu avô, que eles tinham, em que ela era obrigada a fazer as coisas por ele, ela era obrigada a ser a esposa perfeita, e tudo que ela fazia, provavelmente ela tinha que justificar pra não, enfim, não acontecer coisas ruins com ela. E uma coisa que eu penso muito, a gente tem essa mania de falar assim, nossa, que relacionamento longo, lindo, e não sei o que, e romantizar esses relacionamentos muito antigos e tal, tipo, dos avós e tal. Claro que existem muitos relacionamentos antigos incríveis e que duraram e persistiram e foram relacionamentos lindos e são ainda. Mas a sua maioria, principalmente pensando naquela época em que casava-se muito cedo, que você não tinha o direito de escolher com quem ia casar e tudo mais, ou mesmo quando você escolhia, era tipo, seu pai te deu duas opções e você escolheu, uau, que liberdade. Até mesmo quando você escolhia, sabe? Mas assim, os homens eram piores ainda, sabe? Tinham muitas coisas que eram muito mais aceitas e a mulher não tinha voz nenhuma, sabe? Se hoje a gente ainda reclama de não ter voz, imagina antes. O que não inibe nada, não é porque antes era pior que hoje não tem problemas. É claro que tem. Eu acho que uma coisa não anula a outra. O que eu quero dizer, naquela época era muito mais complicado, eu acho. Até porque na maioria das vezes a sua própria família não ficava do seu lado, ainda achava que você estava errada, que você tinha, e você era obrigada a aturar um casamento, por mais infeliz que você tivesse, por mais que você estivesse sendo traída pra sempre. Porra, a irmã da minha avó, por exemplo, ela aturou o casamento dela até o fim da vida do marido, sendo que ela sabia, ele claramente tinha duas famílias, ela aceitava. Por quê? Porque ser casado era mais importante. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de romantizar um pouco esses casamentos. Casados há não sei quanto tempo, olha que lindo e tal. Só que, na verdade, eles só estão casados porque se separar era feio pra eles. Antigamente, se desquitar era muito feio, né? Porque não era nem separar, era desquite, né? É muito bizarro você ver que a mulher aturava tudo, mas o cara não aturava tanto assim. Até porque, pro homem, sempre foi menos pior as consequências. A mulher se traía, piranha, meu Deus, caralho, a pior pessoa do mundo. O cara, quando traía, era tipo, homem é assim mesmo. E assim até hoje, né, gente? A gente sabe que é assim até hoje. É uma coisa que eu falo assim, por exemplo, que a minha mãe é o segundo casamento do meu pai. Meu pai se desquitou na época assim, não era mais tão absurdo um desquite quanto na época da minha avó. Ainda assim, na época era desquite. Não tô falando que ele não pensou na esposa da época, nem nada do tipo. Mas é muito bizarro como pra ele as consequências eram muito menores e, tipo, era muito fácil pensar num desquite, sabe? Não que você se separar seja fácil, nem nada do tipo, não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que as consequências pra ele, principalmente naquela época, eram muito diferentes do que pra ela. Não tô falando que ela tava completamente certa, nem nada do tipo, até porque eu não conheci ela. Enfim, essa história tem muitos desdobramentos e não acho que é uma coisa que eu deveria estar falando aqui, e não acho que é uma coisa que diz respeito a mim pra falar aqui, mas é só um exemplo, entendeu? De que, assim, pra ele foi muito mais fácil pensar no desquite do que, por exemplo, pra minha avó. Minha avó nunca pensou no desquite, apesar de ser traída, apesar de ser um relacionamento extremamente abusivo, ela nunca pensou no desquite. Ela só se separou do meu avô porque ele saiu de casa com outra, entende? Então, assim, a gente tem mania de romantizar esse amor de velhinhos e tudo, não sei o que, e tem uns que são fofos, realmente. Não tô querendo dizer que nenhum é, mas a gente às vezes tem que pensar um pouco o que tá por trás daquilo, porque agora que tá velho, às vezes tá fofo. Mas e quando o cara era novo?
A minha avó é a primeira a falar que a vida dela melhorou 100% depois que meu avô foi embora. Claro que ela sofreu, ela teve um momento dela que ela não tava bem, porque o pior de tudo é que, apesar do relacionamento ser extremamente abusivo, a pessoa é apaixonada pelaquela pessoa, sabe? É que fode tudo, porque pede pra voltar e volta. Cachorro, graças. Eu acho que a gente tem que ter em mente que se te faz sofrer, se o relacionamento não faz bem pra sua cabeça, pra sua saúde, você não é obrigado a estar ali. Não é porque você, de repente, faz parte de alguma religião que prega que relacionamentos são pra sempre e tal, que você é obrigado a estar no relacionamento pra sempre, só porque você casou, por exemplo. Eu acho, claro, que a gente tem que pensar antes de entrar num relacionamento, a gente tem que pensar antes de cair de cabeça em qualquer coisa. Mas muitas vezes a gente entra no relacionamento, casa, não sei o quê, e não conhece a pessoa o suficiente, sabe? Porque a pessoa se mostra outra depois de um casamento, depois que mora junto, porque, gente, não vamos romantizar aqui, né? A gente sabe que por mais que você viva com a pessoa há muitos anos, morar junto é completamente diferente, porque é só você e aquela pessoa numa casa, sabe? Dividindo custos, dividindo ideais, dividindo tarefas, ou não dividindo nada, né? Que é pior ainda. Então, assim, tudo pode mudar. Também pensar uma coisa que é muito importante. Nem todo relacionamento abusivo, ele é de casal. Relacionamento abusivo pode ser um relacionamento de amizade, porque qualquer tipo de relacionamento, como eu já falei aqui acho que mais 157 vezes, é uma via de mão dupla. Não adianta só um dar, tem que ser um meio termo, às vezes um abre mão, às vezes o outro abre mão, e tudo bem, e uma conversa, nada é um obrigando o outro a nada, entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Gente, ó, vou usar a paleta da Bruna Tavares, eu testei aqui no canal, vou deixar aqui, e aí eu vou usar esse marrom, o chocolate, e vou usar o Gypsy. Vou usar o chocolate aqui, eu vou fazer tipo um delineado, tá? Com essa sombra. Eu acho que a gente tem que avaliar muito e tipo assim, se a parada não tá te fazendo bem, você tem que se colocar em primeiro lugar, porque se você não estiver feliz com você, como é que você vai fazer outra pessoa feliz? Sabe? É praticamente impossível você fazer alguém feliz quando você não tá bem. Gente, eu vou pegar um pouquinho dessa cor, a Rosé, sei lá. Eu vou dar uma esfumadinha com outro pincel. Independente disso, independente se você quer fazer alguém feliz ou não, tipo, o foco na sua vida tem que ser você. Você não pode ignorar todos os seus sentimentos, tudo que você tá passando ou passou, pra que alguém esteja bem. Porque, e você? Se você não conta na sua vida, você não conta, tipo, as suas vontades não são suficientes pra você. Talvez eu esteja arrumada demais porque eu vou fazer. Sim, mas quem liga? Enfim, gente, deixa eu colar um cílio, fazer o outro lado, passar um batom pra arrematar esse assunto todo, porque não adianta eu passar batom aqui com vocês, porque né, menina, como é que fala passando batom? Então, eu já vou. Gente, ó, terminei a make. Acabou que eu não colei cílio, só passei uma mascarazinha. O batom que eu passei foi o Letícia, também da Bruna Tavares, já que a gente tava aqui, né, com o olho todo de coisa de Bruna Tavares, por que não a boca? E queria arrematar o assunto antes de mostrar o look pra vocês. Então, vamos lá. Só pra finalizar, eu acho que a gente tem que ter em mente sempre que a gente não é obrigada a nada, que relacionamento, né, não é obrigatoriamente pra sempre. Mesmo se você tiver casado, mesmo se você tiver filhos, é claro que quando você tem filhos, outras coisas, né, são levadas em consideração, mas você também tem que ser feliz. Seus filhos não vão ser felizes se você não estiver bem. Imagina o quão ruim é um ambiente pra eles que é o tempo todo com briga, ou então que a mãe tá o tempo todo retraída e não consegue fazer o que quer, não consegue demonstrar felicidade. Então, assim, óbvio que tem que pesar, mas eu acho que, enfim, tem que ser levado em consideração também não estar junto, até pelo bem dos próprios filhos. Então, tá se sentindo mal, não tá fazendo bem pra sua saúde, pula fora. Seja o que for, você tem que pensar sempre em você primeiro. Não ature coisas que você não deveria só pra estar num relacionamento ou porque você acha que ama aquela pessoa. Pesa, sabe? Prós e contras, é um clássico. Faz uma lista, pode ser mental, escreve também. O que é bom e o que é ruim no relacionamento. Se tiver mais coisas ruins, vai ficar bem na sua cara. Presta atenção aos sinais que a própria pessoa dá. Pensa antes de entrar no relacionamento, sabe? Porque tem hora que a gente tem que fazer igual carga pesada. Foge, Bino, que é cilada. Então é isso aí, gente. Agora vamos pro look. Galerinha, então vamos de look antes que minha bateria acabe pra finalizar esse vídeo bonitinho. Eu escolhi uma blusinha branca. Essa minha aqui é comum, não sei, acho que é Forever 21, uma coisa assim, tá? Essa minha blusinha aqui é regatinha tipo de sedinha da Zara. Botei essa bendita calça que é de papai, tá?
acho que ele é TNT, sei lá, uma coisa assim, ó. E eu botei essa sandalinha nessa papete que minha mãe me deu, foi baratinha, acho que R$50. Enfim, gente, eu não sei onde ela comprou, eu sei que foi ali pelos arredores do Caçula aqui na Barra, no Uptown. Ó, mas o look completo fica assim, minha bolsa tá lá na sala, então nem vou pegar agora, mas é minha mochilinha de sempre que eu tô usando há 27 semanas. E é isso, gente. Ó, o look completo é esse e bora voltar pra programação normal. Galerinha, e esse é o look, essa é a make. Eu espero que o papo de hoje tenha sido esclarecedor pra vocês. Ele foi inclusive pra mim, porque enquanto eu vou falando tem muita coisa que vem na minha cabeça e aí eu começo a pensar e repensar no assunto, sabe? Os vídeos que a Lara postou realmente me ajudaram muito a pensar no assunto e eu acho muito importante eu usar esse espaço que eu tenho aqui que me conecta com várias pessoas pra falar de um assunto como esse. E é isso, tá, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Também se inscreve aqui no canal e clica no sininho da notificação pra vocês serem avisados a cada novo vídeo que chegar por aqui. Pode ser um papo desse, pode ser um tutorial, enfim, podem ser muitas coisas. Me segue lá nas redes sociais que eu tô sempre batendo um papo com vocês. Às vezes eu não tô conversando esse tipo de coisa aqui, mas tô conversando lá. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que você sabe que precisa ouvir sobre isso, ou que você quer que entenda um pouco mais sobre isso. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar com o nosso papo, melhor. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu amei fazer. Um beijo e até a próxima.